A UEFA foi quem mais saiu perdendo com a nova Copa do Mundo. Enquanto quase todas as outras regiões ganharam entre 50% e 100% a mais de vagas, a Europa cresceu só 23%. A CONCACAF saltou de 3 para 6 vagas diretas. A Ásia dobrou de 4 para 8. A África subiu de 5 para 9. E a América do Sul passou de 4 para 6. Até a Oceania comemorou. Pela primeira vez na história, terá um classificado direto. Com isso, lugares como a Nova Caledônia, uma ilha de 270 mil habitantes, onde o futebol ainda é mais paixão do que profissão, passam a sonhar com o Mundial. Já a Europa, por outro lado, só conseguiu adicionar 3 vagas às 13 que tinha em Qatar 2022. Em termos práticos, Ásia e África cresceram mais que o velho continente. Daí nasce a pergunta que não quer calar: por que a FIFA ia preferir ver uma pequena ilha da Oceania mundial em vez de uma potência europeia como a Itália? Para chegar à resposta, é preciso lembrar o básico. A Federação Internacional é dona da Copa do Mundo. Logo, é ela quem toma as decisões estratégicas. E não é de hoje que a FIFA mexe na quantidade de vagas. Para entender como chegamos até aqui, vale dividir a história dos mundiais em 4 fases. A primeira é a fase caótica, que começa no Uruguai em 1930, com a edição inaugural, e vai até a Argentina em 1978. Nesse período, os torneios tiveram no máximo 16 seleções, e as eliminatórias não seguiam um processo claro. No primeiro Mundial, para começo de conversa, sequer houve eliminatórias. A FIFA convidou os países. Foram 13 no total. Da América do Sul, Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Bolívia e Peru. Da América do Norte, Estados Unidos e México. E da Europa, França, Bélgica, Romênia e a então Iugoslávia. E falando em Iugoslávia, esse tema foi o primeiro vídeo aqui no Canto do Craque. Se você gosta de história misturada com futebol, esse vídeo é bem interessante. Nele, levantamos uma teoria que se a Iugoslávia não tivesse se dividido em 7 seleções, eles fatalmente teriam enormes chances de levar 2 mundiais. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. E voltando sobre o assunto da primeira parte das Copas do Mundo, o contexto também jogava contra. Era a época da Grande Depressão e viajar até o Uruguai era caro e complicado. E algumas delegações passaram dias em navio. Já na Itália, em 1934, 31 seleções demonstraram interesse em participar. E aí, a FIFA instituiu um sistema de classificação. Basicamente, dividiu os times em 12 grupos geográficos, cada qual com suas próprias regras. Alguns confrontos eram de ida e volta, outros em jogo único. Diferente do que vemos hoje, tudo acontecia em janelas bem curtas, de 1 a 2 meses. E detalhe importante, não eram as confederações que organizavam as eliminatórias, e sim a própria FIFA. As eliminatórias foram tão caóticas que terminaram só 3 dias antes da bola rolar. E já que o clima é de surpresa atrás de surpresa, segura essa porque o que vem na sequência é ainda mais inacreditável. Fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te contar por que a redistribuição de vagas mudou o jogo de vez. E olha, se tem uma coisa que caminha junto com o desempenho, é estar pronto para qualquer cenário. E no meu dia a dia, isso também vale fora de campo. Eu sempre usei camiseta comum, 2, 3 lavagens e pronto. Perde o caimento, amassa fácil, fica desconfortável. Até conhecer a Insider, a tech t-shirt deles é outra história. Tecido tecnológico que desamassa no corpo, não marca o suor e cai perfeito. Parece feita sob medida. Eu gravo com ela, treino, viajo e mesmo depois de muito uso continua impecável. E não é só conforto não, cara. É vida inteligente. Peças pensadas para acompanhar o ritmo do dia, com estilo e tecnologia. A calça Future Form é leve, veste bem e serve tanto para um dia de gravação quanto para sair. E a cueca, é outro nível de conforto. Dá para fazer um vídeo inteiro só sobre a cueca. É aquele tipo de peça que você só entende quando usa. Se quiser experimentar ou quer vestir tecnologia de verdade, clica no link da descrição. O cupom O Canto do Craque entra automático no carrinho e te garante 15% off. E ainda soma com as promoções do site, chegando até 35% de desconto. E de quebra, você apoia o canal, porque nossa parceira Insider tá junto com o Canto do Craque nessa caminhada. Agora, bora voltar pro campo.
porque olha como ficou a lista final do Mundial. Essa lista reuniu 12 seleções europeias, além de Argentina, Brasil, Estados Unidos e Egito, que se tornou o primeiro país africano a disputar o evento. O saldo é claro. Na primeira edição, com classificação, 75% das vagas ficaram com o que hoje chamaríamos de UEFA. Esse número contrasta com os atuais 33%. Se aquela proporção tivesse se mantido, hoje veríamos 36 seleções do velho continente. Outra peculiaridade dessa segunda edição: o campeão anterior, o Uruguai, não tinha vaga assegurada e, de toda forma, acabou não se apresentando em reação à baixa participação europeia no Mundial anterior, organizado por eles, em 1930. Dá para imaginar hoje uma seleção desistir por protesto ou por força maior? Quase impensável. Mesmo assim, na França, em 1938, aconteceu de novo. A Áustria se classificou, mas não jogou. O motivo foi a anexação pela Alemanha, que, tecnicamente, tirou de cena como país independente na hora do evento, uma espécie de prelúdio do que viria em 1942 e 1946, quando simplesmente não houve Copa por causa da Segunda Guerra Mundial. A Copa do Mundo só retornaria em 1950 no Brasil, a Copa do Maracanaço, que infelizmente traumatizou o país inteiro na época. A Copa de 50 teve apenas 13 seleções, porque viajar naquele tempo era para poucos. Voos escassos, trajetos longos, dias na estrada ou no mar. Organizar uma competição desse porte era uma autêntica odisseia. Até o fim dos anos 50, tudo seguiu bastante bagunçado. Na América do Sul, por exemplo, era comum seleções se inscreverem nas eliminatórias e depois simplesmente não jogarem. Só rumo à Suíça, 1954, aconteceu, de fato, o primeiro jogo eliminatório no continente. E, nas outras regiões, a organização também passava longe do ideal. Para aquele mesmo Mundial, Turquia e Espanha terminaram empatadas na classificação. E, como não havia critério claro de desempate, a vaga foi decidida em sorteio e deu Turquia. Para a FIFA, a coisa também apertava. Com cada vez mais países querendo participar, coordenar os processos classificatórios virou uma baita dor de cabeça. Por isso, a partir da Suécia, 1958, a FIFA delegou essa função às confederações. Decisão que, como você sabe, vale até hoje. Desde então, são as entidades regionais que definem o formato, marcam os jogos e conferem se tudo está em ordem. A FIFA, claro, manteve a caneta na decisão mais importante: quantas vagas cada continente recebe. Além disso, ela pauta o calendário internacional e organiza a repescagem. Em outras palavras, tirou das próprias costas a missão de coordenar mais de 200 países querendo um lugar na sua competição. A partir daí, o sistema ganhou corpo. Formatos mais estáveis, competitivos e equilibrados, respeitando as realidades de cada região. O último Mundial, com 16 participantes e que fecha a fase caótica, foi a Argentina, 1978. Ali, a Europa dominava. 10 seleções, 63% do total. A UEFA era mais absoluta, muito distante das demais. A segunda etapa da nossa linha do tempo vai de Espanha, 1982, a Estados Unidos, 1994. Chamamos esse período de consolidação. A grande mudança em relação ao anterior foi o salto para 24 seleções, um aumento de 50%. Foi a primeira vez que a FIFA precisou decidir para onde iriam as vagas extras. E naquela partilha, a maior beneficiada foi a Europa, que ficou com 3 dos 8 lugares, chegando a 13 países no total. Os sul-americanos, mesmo com mais títulos mundiais até então, ganharam só uma vaga extra, de 3 para 4. Já a Ásia, África e CONCACAF subiram de 1 para 2 vagas. Quer descobrir quem realmente saiu ganhando com essa expansão e por quê? Se inscreve, porque a próxima parte liga os pontos. Esse desenho ficou estável até Estados Unidos, 1994. Diferente da fase caótica, aqui o cenário era de ordem, regras claras, processos previsíveis. As eliminatórias se encerravam meses antes do evento, dando fôlego para as seleções se prepararem. A Argentina e a Austrália, por exemplo, fizeram a repescagem em novembro de 1993, mais de 6 meses antes do pontapé inicial da Copa. No lado dos negócios, isso também ajudava, porque facilitava a promoção e a venda de ingressos. Como você sabe, muita gente só compra passagem, hotel e tudo mais depois que sua seleção garante a vaga. França, 1998, inaugurou a terceira etapa dessa linha do tempo, que vai até Qatar 2022, e que chamamos de globalização. O traço central foi um novo salto no número de participantes,
32 seleções. Dessa vez, ao contrário da expansão anterior, a FIFA mirou ampliar as vagas em regiões que eram menos representadas. A Ásia dobrou de 2 para 4 e a África subiu de 3 para 5 seleções. Esse avanço foi decisivo para estreias como as de Japão e África do Sul. CONCACAF e CONMEBOL mantiveram suas 3 e 4 vagas diretas, respectivamente. O UEFA, por sua vez, oscilou entre 13 e 14, conforme a edição, ou seja, sem um aumento realmente expressivo. E assim chegamos a 2026, início de uma nova fase da Copa do Mundo, agora com 48 seleções, um salto de 50% em relação ao ciclo anterior. Chamamos esse momento de expansão, a maior reforma da história do torneio e possivelmente a mais desfavorável para a UEFA. Mas vamos aos números para o Mundial de México, Estados Unidos e Canadá. Começando pela CONCACAF, além de sediar com 3 anfitriões, a região mantém as 3 vagas diretas de sempre. Na prática, sua participação dobra, 100% de aumento, sem nem contar as 2 vagas da repescagem. Agora, cruzamos o Oceano Pacífico rumo à Oceania. Até Qatar 2022, a OFC, Oceania Football Confederation, a Confederação de Futebol da Oceania, não tinha vaga direta. A partir de 2026, passa a ter um lugar garantido, somando ainda sua cota de repescagem. Já na Asian Football Confederation, sigla AFC, que é a Confederação Asiática, as vagas diretas dobraram, de 4 para 8, um salto de 100%. E no momento em que gravamos esse vídeo, já está confirmado. Uzbequistão e Jordânia garantiram presença na Copa do Mundo pela primeira vez em suas histórias. Na sequência, vamos à África. A CAF, Confederação Africana de Futebol, passa a ter 9 vagas diretas, em vez das 5 vigentes até 2022. É um aumento de 80%, sem contar, mais uma vez, as vagas de repescagem. Agora, chegamos ao confronto de fundo entre as 2 confederações que exibem títulos mundiais, UEFA e CONMEBOL. Do lado sul-americano, os 10 mundiais somados por Brasil, Argentina e Uruguai sustentam a expansão de 4 para 6 vagas diretas, um crescimento de 50%. Já a Europa adicionou apenas 3 vagas às 13 que já possuía, o que dá um incremento de 23%. Mesmo liderando em número total, é bom lembrar, são 55 federações nacionais lutando por 16 lugares. Então, só 29% delas chegarão lá. Na América do Sul, por outro lado, 60% dos participantes terão vaga na competição. Nenhuma outra região do planeta alcança um índice tão alto. Em outras palavras, olhando apenas a relação entre candidatos e lugares, a América do Sul é de longe o caminho mais fácil rumo à Copa. Depois de todo esse trajeto histórico, o dado que salta aos olhos é a queda da UEFA, de 75% das vagas para 33% hoje. E por quê? A resposta, como quase sempre, está nos negócios. Ampliar o número de participantes significa mais jogos, mais ingressos vendidos e direitos de transmissão mais valiosos. Pense assim, se em vez de 2, as emissoras podem transmitir 5 jogos por dia, elas pagam mais. Segundo a última revisão orçamentária da FIFA, a Copa do Mundo de 2026 deve arrecadar nada menos que 8 bilhões 911 milhões de dólares. Isso representa um salto de 41% em relação a Qatar 2022. É muita coisa. Os direitos de transmissão sozinhos devem responder por 44% desse bolo, a principal fonte de receita. Embora isso, por si só, não explique como as vagas extras foram distribuídas. Para entender essa parte, vale vestir a camisa da UEFA e enxergar onde estão as oportunidades de negócio pelo mundo. Na África do Sul 2010, dos 2 bilhões 408 milhões de dólares gerados com as transmissões, 53% vieram da Europa, mais da metade. Era disparado o continente mais relevante. A América do Norte respondia por apenas 9% e o restante do planeta somava os outros 37%. Só que quando avançamos para a Rússia 2018, o cenário vira do avesso. A participação europeia cai para 29% dos 3 bilhões 127 milhões arrecadados. E nem foi a maior fatia. Quem liderou foi a Ásia, somada ao norte da África, com 31%. A América do Norte e Caribe subiram para 17%. A América do Sul foi a 14%. E o resto do mundo, outras partes da África e a Oceania, ficou com 3%. Em Qatar 2022, a tendência se confirmou. A Europa entregou 31%, a Ásia e o norte da África 30%. A
América do Norte e o Caribe avançaram para 19%. A América do Sul ficou com 13% e 3% couberam ao resto do mundo. A conclusão é direta. A importância econômica da Europa para a FIFA encolheu. Ou, sendo mais preciso, outras regiões ficaram muito mais valiosas. Nos números absolutos, a mudança é ainda mais clara. A América do Norte pagava 211 milhões de dólares em 2010. Em 2022, desembolsou 650 milhões de doletas, mais que o triplo. E se esses números não mexeram com você, tudo bem. Agora, se te incomodaram, prova que tá atento e deixa o like agora, porque imagine o que vem por aí, agora com eles sendo anfitriões. Essa altura você pode estar pensando, ok, argumento entendido, mas por que dar mais vagas esportivas a essas outras regiões? Porque uma coisa tem a ver com a outra. No fim das contas, queremos ver os melhores times, certo? Porque na prática, o público quer ver a sua seleção. O interesse de um mercado pelo torneio cresce muito mais quando o seu país está classificado. A Itália é um ótimo exemplo. Segundo a Forbes, em 2014, com a Azurra na Copa aqui no Brasil, as emissoras de lá pagaram 180 milhões de euros pelos direitos. Em 2018, sem a seleção na Copa, esse valor teria despencado para 80 milhões, menos da metade. Quem sente o baque? A própria FIFA. Diante disso, é evidente que ela preferiria ter a Azurra do que a Islândia ou qualquer outro país com menor peso econômico. Se é verdade que ter a seleção nacional na Copa faz um país pagar mais e ao mesmo tempo algumas regiões estão ganhando peso, então faz todo sentido ampliar as vagas justamente para esses mercados. Pensa no impacto de ver a China se classificando de forma recorrente ou em garantir as potências da América do Norte em todas as edições. É por isso que a Federação Internacional tende a abrir mais espaço ao restante do mundo do que a Europa. Sob a ótica do negócio, o retorno pode ser muito maior do que simplesmente adicionar mais uma vaga ao velho continente. A UEFA, por outro lado, apesar das preocupações, mirou outro alvo: fortalecer suas próprias competições. O foco é turbinar torneios de seleções como a Eurocopa e a Nations League. No fim das contas, se a Copa do Mundo vira um campeonato com muitas seleções de pouco apelo, o produto perde brilho e o interesse esportivo sofre. Lembre das falas do Mbappé. Para ele, a Eurocopa é mais difícil do que a Copa do Mundo, porque o nível da Eurocopa é alto já na fase de grupos. Embora o prestígio global seja incomparável, encher o Mundial de equipes inexpressivas pode sim derrubar a percepção de valor da competição. Também dá para encarar a decisão da FIFA pelo avesso. Participações repetidas costumam elevar o nível e acelerar o desenvolvimento no futebol nos países. Talvez o exemplo mais forte e recente seja o de Marrocos, que chegou às semifinais do Catar em 2022 e acabou de conquistar o Mundial Sub-20 contra os hermanos, diga-se de passagem. Ou seja, o veredito final dessa guinada ainda está em aberto. A questão é, essas vagas extras vão colocar em risco o atrativo esportivo do evento? Quem sabe, com um pouco de sorte, não. E daqui a algumas décadas, veremos ainda mais países brigando pelo troféu mais cobiçado do futebol mundial. E vocês, o que acham? É uma aposta ousada, para dizer o mínimo. Comenta aqui, a gente lê tudo. Enquanto isso, seguimos na contagem regressiva rumo a 2026. Agora, os números mostram a mudança de poder no Mundial. Nos bastidores, outra história pode estar se repetindo. Abre o vídeo aí do lado e descobre o que ninguém tá te contando. O que a Copa América de 2024 revelou sobre a Copa do Mundo de 2026.